Amanhã vai ser um dia para ser reverenciado em todo o país, do hino nacional brasileiro. A letra já existia, mas foi preciso esperar mais de 20 anos para surgir a melodia que formaria o casamento perfeito. Canção que hoje está na ponta da língua de alguns cidadãos em início de carreira. Ouvira do Ipiranga as margens plácidas de um povo herói cobrado e retumbante. O hino nacional faz parte, de acordo com a Constituição de 1988, dos 4 símbolos oficiais que representam a República Federativa do Brasil. A letra exalta a magnitude, beleza e riqueza de todo o nosso território, além de descrever fatos importantes da história do país, conforme explica este pesquisador. O hino foi pela abdicação de Dom Pedro I, que ele foi assumir o trono lá em Portugal, e então ele teve que abdicar o cargo dele, e foi nessa abdicação então que saiu a composição do hino nacional. O hino nacional brasileiro tem uma data comemorativa celebrada anualmente. 13 de abril foi escolhido porque a melodia de Francisco Manuel da Silva foi tocada pela primeira vez neste dia, em 1831, no Teatro São Pedro de Alcântara, no Rio de Janeiro. A letra foi escrita em 1909 por Joaquim Osório Duque Estrada e foi escolhida após um concurso. Quando o Brasil virou República Federativa do Brasil, há um concurso que vai dar evidenciar, nós vamos fazer o nosso hino, um hino que não evidencia a monarquia, mas um hino que evidencia a república. E aí houve um vencedor, só que o hino nacional ele continuou cantando, ele já havia uma certa identidade, um certo pertencimento com esse hino, que em todos os eventos eles tocavam o hino nacional e aí acabou ficando oficializado então o hino nacional, que depois em 1971 é por lei. Nas atividades oficiais. Nesta Escola Municipal de Dourados, algumas atividades foram preparadas para contar a história da letra e música aos alunos. Em sala de aula, a professora de História ensinou de forma lúdica, com ilustrações, tudo desta tão importante obra brasileira. Como eles são jovens ainda, estão começando ainda, uma maneira que eu encontrei é de trazer o hino ilustrado, né, com ilustrações. Então cada estrofe, né, ele tem uma figura que ajuda na interpretação, que muitas palavras, né, faz parte do cotidiano dos alunos, né. Então uma maneira que eu achei foi trazer o hino ilustrado. Eles ficam encantados, né, querem cantar, e você tem que ficar, olha, calma, um de cada vez, né. E essa parte, nessa ideia de trazer esse hino ilustrado, facilita justamente pelas essas palavras que muitas vezes eles não escutam no dia a dia, né? O hino nacional, se nós compararmos com outros hinos escritos, o nosso hino realmente dá-nos orgulho. Tanto porque ele exalta, né, a beleza, ele exalta a biodiversidade, ele exalta a extensão territorial brasileira e com rima, com consoante, são composto de poemas. Depois da sala de aula, a atividade foi no pátio da instituição, onde os alunos acompanharam a apresentação da banda da 4ª Brigada de Cavalaria Mecanizada do Exército, que tocou o tão esperado hino nacional. As crianças ficaram extremamente entusiasmadas e, mesmo sendo considerado desrespeito de acordo com a Lei 5.700, do dia 1º de setembro de 1971, aplaudiram a apresentação após o hino. A lei de 1971, ela estava assim que não podia bater palma, que é um desrespeito ao hino. Mas nós, brasileiros, nós sentimos como se fosse um acolhimento em vez de um desrespeito, porque é natural do brasileiro, quando ele gosta de uma atração, ele agradecer com as palmas. E não é só aqui em Dourados, é em todos os lugares brasileiros. Nós somos acolhedores com as nossas palmas.